Shalom, meus irmãos. Então, estou aqui para mais um vídeo e nesse vídeo irei falar de um assunto que eu já falei aqui umas 2 vezes no canal, se não estou enganado, mas que continua sendo polêmico, sempre foi polêmico e continuará sendo polêmico. Porém, não é uma interpretação minha, não foi Deus que me revelou, não foi um anjo que me revelou, não foi um sonho que eu tive. Esse tema, esse estudo, esse entendimento sempre existiu dentro da cultura hebraica. Embora não seja um consenso, mas sim, ele sempre existiu. Não é uma doutrina nova como muitos que querem combater dizem que é. Vemos o seguinte, essa passagem aqui chama muita atenção e muitos querem alegorizar. De fato, tem uma simbologia, tem na passagem, mas não é só simbologia, ela aponta para uma literalidade. Gênesis 3,15: E porei a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, o sistema religioso fala que a semente da mulher é literal e se concretizou em Cristo. Mas se a semente da mulher é literal, por que a semente da serpente seria alegórica? Não faz sentido, até porque no original, quando vemos a palavra semente, zera, é descendência literal, significa descendência, linhagem, esperma, prole, filhos, literalmente. E o texto aqui, e na Torá, não faz distinção entre o que é simbólico e o que é literal. Ou as duas têm que ser simbólicas, ou as duas têm que ser literais. Não há distinção. Sim, existe uma camada simbólica. Quando Cristo foi pendurado no Calvário, feriu o calcanhar. Mas quando Cristo cumpriu e disse está consumado, feriu a cabeça da serpente. Existe sim uma simbologia, mas essa semente, essa questão da semente, da descendência, não é só simbologia, meus irmãos. Aponta para uma literalidade, sim. Um tipo de interpretação que não é ensinado no sistema religioso ocidental é a interpretação pardês, que é um método exegético judaico de 4 níveis para ler e entender textos sagrados. Eu já gravei aqui um vídeo em relação a essa interpretação. É uma interpretação que os judeus usam, Jesus inclusive usou, os apóstolos usavam para discernir, para entender as escrituras. Existem 4 camadas nesse tipo de interpretação: literal, pechá, simples, literal e óbvio; remes, alusão, simbólico, né, aquela parte alegórica; drash, associação; e o sod, que é o oculto, segredo ou místico. O pardês é uma interpretação cabalística. Detalhe, cabalá significa recebimento. Cabalá não significa necessariamente algo ruim. Sim, existem muitas deturpações na Cabalá, sim, mas em sua origem, ela não é ruim. Ela é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Inclusive, João, para escrever o Apocalipse, usou muito a Cabalá. Aqueles números, aquelas simbologias, aquelas alegorias dentro do Apocalipse não são mero acaso. Tem profundidade cabalística, sim. Tá bom? Veremos aqui mais adiante. Então, quando usamos a interpretação pardês nessa passagem, vemos que há um segredo aqui nessa passagem, principalmente em relação à semente. Eu estou aqui com a Bíblia judaica para entendermos o contexto e o que eu quero passar aqui no vídeo. Primeiro precisamos ir para Gênesis 6. A tradução dessa Bíblia é muito boa, recomendo muito. Com o passar do tempo, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e filhas lhe nasceram, viram os filhos de Deus, do hebraico, Benem, Ha Elohim, viram que as filhas dos homens eram formosas ou atraentes, desculpa, irmãos, e tomaram mulheres para si, de todas as que escolheram. Adonai disse: Meu espírito não viverá mais nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos. Os Néfilins, aqui é importante vocês prestarem atenção, senão vocês não vão entender daqui para frente. Os Néfilins, do hebraico caídos, Nafal, estavam sobre a terra
naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos, e estes eram os heróis antigos, homens de renome. O texto fala que os Néfilim já estavam na terra naqueles dias, antes dos filhos de Deus se relacionarem com as filhas dos homens. Os anjos, né? Como a gente conhece, os filhos de Deus, Bené e Elohim. Bem, se essa passagem diz que já havia caídos antes dos filhos de Deus descerem aqui e coabitarem com as mulheres, de quem era essa descendência Néfilim antes desse incidente de Gênesis 6. É um detalhe que muita gente que até defende a literalidade, defende que de fato foram anjos, não prestam atenção aqui. Os Néfilim estavam sobre a terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus, enfim. Já existia uma descendência Néfilim. Mas de quem era? Justamente aqui, meus irmãos, entre a tua descendência e a sua descendência, a descendência da serpente. Eu não vou aprofundar esse tema aqui nesse vídeo, eu vou deixar na descrição o vídeo que faço mais detalhado sobre a semente da serpente. Eu vou explicar por que não é uma serpente literal, qual foi o pecado real de Cã com seu pai, por que Deus mandava matar muitos povos. Ali eu aprofundo mesmo, o vídeo tem 1 hora mais ou menos. Mas aqui, fiquem até o final do vídeo para vocês também verem uma cena da série Lúcifer. Ah, João, você está se baseando em uma série da Netflix? Não é isso, meus irmãos. O que eu quero dizer, o que eu quero passar para vocês, que eu quero que vocês entendam, é que os ocultistas que financiam essas séries, os jogos, os filmes, eles sabem das coisas da Bíblia muito mais do que nós cristãos. Eles sabem Cabalá, eles sabem segredos ocultos da Bíblia, eles sabem de muita coisa. E eles colocam em mensagens subliminares, em programação preditiva, em PNL para as pessoas. E só aqueles que têm um conhecimento é que vão entender, é que vão captar, tá bom? Tá aqui a passagem do Targum, que diz o seguinte: mas em Gênesis 4, que de primeira vista iria refutar a semente da serpente, dizer que não, Caim é filho de Adão e acabou. Vamos aqui. O homem, ou seja, Adão, se relacionou sexualmente com Havá, Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim, que significa aquisição, e disse: adquiri um homem da parte de Adonai. Ela também deu à luz a Abel, irmão desse. Abel cuidava das ovelhas e Caim cuidava do solo. Tem um detalhe nessa passagem aqui. O texto não diz tornou a conhecer sua mulher. Aqui dá a entender que teve só uma relação e gerou 2 filhos. Pesquisem sobre superfecundação heteropaternal. Lição de casa para vocês. É mais comum em animais, mas também acontece em seres humanos. O homem se relacionou com sua mulher e ela deu à luz a Caim. No versículo 2, ela deu à luz também a Abel. Dá a entender que foi ao mesmo tempo. Tem até uma corrente forte que diz que eles seriam irmãos. Eu até acredito que faz até sentido. Mas podem ser, podem não ser, enfim. Isso já é parte mais do campo para especulação, do silogismo. Mas aqui não diz tornou a conhecer. Entretanto, tem aqui uma passagem em Gênesis 4, 25, que diz o seguinte: aqui Caim já matou Abel. Adão teve outra relação sexual com sua mulher, ou seja, tornou a conhecer sua mulher antes da primeira vez, e ela deu à luz a um filho, a quem chamou de Sete, concedido, colocado, definido, um pilar, pois Deus me concedeu outra semente no lugar de Abel. No lugar de Abel, posto, colocado, pilar, definido, para substituir a semente da mulher que morreu. Por quê? Porque a semente, o fruto da serpente matou o fruto da mulher. Porque Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho. Aqui já fala da descendente de Sete. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte:
Aqui fala escancarado, tornou Adão a ter relação com sua mulher e lhe gerou um filho, Sete. Se Caim fosse filho de Adão, não teria dito que foi a semente colocada. Porque Caim já seria semente da mulher também. Não seria outra semente, de outro relacionamento. Entendeu? Aqui o texto é bem claro. Pois Deus me concedeu outra semente no lugar de Abel. É polêmico. Mas se a gente estudar bem a fundo, principalmente no nível Sod, a gente vê que há um segredo. Há uma mensagem muito reveladora e profunda nessa questão do Jardim do Éden, do pecado original, enfim. Quando vamos para o Targum, vemos o seguinte. Aqui é escancarado. Eu já falei para vocês o que era um Targum, eu não vou explanar nesse vídeo. Vejam os vídeos anteriores. E Adão conheceu intimamente a Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. Ela ficou grávida de Samael, que significa veneno de Deus. Samael, meus irmãos, é o próprio Satanás, tá? Que ela ficou grávida de Samael, o malar, o anjo, né? Desejável. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E diz, tenho adquirido um homem do malar, de Od-Revavirê, do Altíssimo, de Adonai. Meus irmãos, tem até essa passagem, inclusive, de Gênesis 4:1-2, é uma das passagens que foram mais difíceis dos tradutores traduzirem, porque havia umas traduções diziam que ela ficou grávida do anjo do Senhor, outras diziam que ela ficou grávida do próprio Yod-Heh-Vav-Heh, que seria um absurdo. Aí decidiram reduzir para Adão. Mas essa passagem tem um sentido, tem um segredo por trás. Que Caim foi fruto de um relacionamento de um ser divino. Foi isso que o texto sempre quis dizer. Mas não era com o próprio Deus, mas sim com o seu anjo, o seu malar, que é justamente, que era Samael. Lúcifer, como a gente conhece. Heilel ben Shahar. Esse sim é o verdadeiro pai de Caim. Ah, João, mas eu não estou convencido não. E a genealogia? Vamos ver. 1 Crônicas. Descendentes de Adão. Adão já pula para o bendito Sete, já pula para Sete. Cadê Caim, meus irmãos? Se Caim fosse da semente de Adão, por que ele não aparece? Ah, mas porque ele foi deserdado, porque ele foi amaldiçoado, porque ele matou o seu irmão. Mas ele cometer atrocidade, cometer assassinato, cometer coisas perversas, não anularia o fato dele ser filho genético de Adão. Muitos reis perversos, como Acabe, Acais, enfim, até uma prostituta, Raabe, são mencionados na genealogia do Messias. Muitas pessoas ruins que cometeram atrocidades estão na genealogia de Cristo, mas mesmo assim os escribas não ocultaram o fato deles serem descendentes de Jesus. É isso que eu quero passar para vocês. Gênesis 5. Este é o livro das gerações de Adão. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e semelhança. Aí do texto faz questão de dizer que era imagem e semelhança de Adão. Por que é imagem e semelhança de Adão? Vamos ver aqui. Cadê? Aqui, Gênesis 5:3, o Targum. E Adão viveu 130 anos e gerou Sete, do sangue pela sua imagem e pela sua semelhança. Pois antes disso, Havá, Eva, tinha gerado Caim, que não era dele e nem do seu sangue. E Abel foi morto pela mão de Caim, e Caim foi expulso. E não é feita a genealogia da sua semente no livro da genealogia de Adão. E após isso foi gerado de seu sangue para ele, e ele chamou o seu nome Sete. E é justamente pelo fato de Caim não ser do sangue de Adão, não ser filho biológico de Adão, que o texto diz aqui o seguinte, que Sete foi um pilar, foi colocado no lugar de Abel. Porque Caim não era do sangue de Adão, meus irmãos. Como Sete era do sangue de Adão, ele era
imagem e semelhança de Adão. Estão entendendo o segredo, meus irmãos? Gênesis 5 já pula para 7 também. E foram os dias de Adão, depois que gerou 7, 800 anos e gerou filhos e filhas. E enfim, já pula para 7. Não tem Caim. Detalhe, quando fala da genealogia de Caim, não é mencionado os anos em que eles viveram. Agora, na semente da mulher, na semente adâmica, é contado os anos que as pessoas viviam, né? Que os homens viviam. Detalhe, meus irmãos, para vocês verem como essa questão de genealogia é muito importante na cultura hebraica. A genealogia na cultura semita e particularmente na hebraica, não apenas é um registro de nomes, mas um pilar fundamental de identidade, legitimidade e teologia. A ancestralidade na tradição judaica e semítica em geral molda a compreensão de si mesmo em relação à família e à comunidade e a Deus. Identidade em pertencimento, legitimidade e propriedade, continuidade e fiel aliança, estrutura social e tribal, importância messiânica. Na cultura hebraica antiga, a genealogia era extremamente importante, funcionando como um registro de identidade. Enfim, aquilo tudo, né? Embora não seja classificado como um crime penal no sentido moderno, ser excluído da genealogia era considerado uma falha social grave, um roubo de identidade e memória de um homem. Era gravíssimo, seria gravíssimo se Caim fosse de Adão, meus irmãos. Seria gravíssimo Moisés ter deixado de fora. Mas por que Moisés, ao escrever Gênesis, ele deixou de fora Caim da genealogia de Adão? Meus irmãos, parem para pensar. O próprio Targum já diz por quê. Porque Caim não era dele e nem do seu sangue. Por que não era do seu sangue? Porque Caim é filho do próprio Samael, o Malar, o anjo. Meus irmãos, muitas coisas não vão ser ditas no púlpito da igreja. Muitas coisas vocês não vão ouvir no púlpito das igrejas. Esse tema, meus irmãos, embora mais seja polêmico, ele é muito revelador. Enfim, meus irmãos, vou mostrar para vocês agora uma cena interessante da série Lúcifer. Vejam aqui. Eu não quero dinheiro. Eu quero uma miragem do deserto. Era para ser um presente para minha esposa, Mira. Ela não vai aceitar substitutos. O que a gente não faz pela nossa mulher, né? O quê? Ela? Não estamos juntos. Mas já estivemos. Talvez você tenha lido sobre isso num livrinho chamado Bíblia. Lido sobre o quê? Você sabe, o jardim, a cobra, a maçã. As metáforas eram meio imprecisas. É verdade, o fruto proibido estava menos para uma maçã e mais para uma banana. Uma banana bem grande. É verdade. A primeira a gente nunca esquece. Vocês entenderam as referências cruzadas? O sentido, um duplo sentido, uma mensagem subliminar que essa fala, essa interação de Eva e Lúcifer e esse cara aí estavam. Vocês entenderam um trocadilho de mensagem? No Éden tinha metáforas, essas metáforas eram imprecisas. Aí Eva, que detalhe, nessa série, meus irmãos, Eva é namorada de Lúcifer, tá? Outra coisa interessante aí. Pelo menos namorou ele por um período. Aí Eva fala o que aí? O fruto proibido não estava muito para uma maçã, não. Estava mais para uma banana. Uma banana bem grande. Eu vou até ter cuidado com as palavras aqui por causa das diretrizes do YouTube. Mas vocês já estão entendendo os trocadilhos, né? Dessa interação. E ela ainda fala, a primeira a gente nunca esquece, ou seja, foi justamente a primeira relação que Eva teve. Eva foi iniciada por Samael, por Satã, e depois iniciou Adão. Um fenômeno chamado superfecundação heteropaternal, e justamente o que Gênesis 4 fala aqui, ó. Adão se relacionou com Eva e gerou Caim, que já era fruto do outro, de Samael.
E ela, em seguida, deu luz também a Abel, foi ao mesmo tempo. Não foi uma relação separada, foi ao mesmo tempo que os dois nasceram. Mas isso é justamente uma superfecundação heteropaternal. É interessante, meus irmãos. Deixa eu colocar aqui. Uma coisa interessante aqui. A Bíblia não diz que foi uma maçã, né? Primeiramente, não era nenhuma fruta. Detalhe, a Bíblia fala que foi um fruto, não foi uma fruta. Isso aí já muda muita coisa. Mas a maçã é bem conhecida, né? A mais famosa em relação ao fruto proibido. Essa anatomia da maçã, meus irmãos, te lembra o quê? Eu não vou dizer não, claro. Mas te lembra o quê? Interessante, né? 2 sementes. E Gênesis 3,15 fala o quê? Entre a tua semente e a sua semente. 2 sementes, ó. Com um formato bem peculiar, né? Que eu não vou dizer aqui, mas eu creio que vocês já entenderam. Enfim, meus irmãos, é tudo uma analogia a uma coisa que de fato foi pesada. Aquela historinha da cobrinha enrolada numa árvore que seduziu Eva para comer a frutinha, ali é tudo um eufemismo, meus irmãos. Um eufemismo para algo pesado que aconteceu no Éden. É por isso, meus irmãos, que a humanidade está tão corrompida sexualmente hoje. Por causa disso aqui, desse pecado original. Enfim, meus irmãos, foi isso. E eu espero que você que não entendeu ainda, ou não concorda com esse tema, que é o direito seu não concordar, eu desejo que você pelo menos reflita sobre essa questão, sobre essas questões, na verdade. Porque o mundo, ele é muito mais maluco, entre aspas, e mais perturbador, entre aspas, do que você pensa, do que eu penso, do que nós pensamos. Tá bom? Fiquem na paz e na graça do Eterno, meus irmãos. Shalom.